Olá, pessoal. Essa aula é sobre antifúngicos. Então, a gente sabe que na cavidade oral a gente tem ali fungos que acabam sendo residentes, só que com o desequilíbrio nessa microbiota acaba ocasionando algumas doenças orais, como a candidose, né? Que é a forma mais comum de infecção oral causada ali por fungo. Então, a gente tem a candidíase, que geralmente acontece muito em pacientes que usam prótese, e tem uma má higiene. Então, acaba ocorrendo essa candidíase. Como que a gente sabe se é uma candidíase, né? Geralmente é uma lesão branca que quando você raspa, ela cede a raspagem, né? Então, se ela cedeu a raspagem, a gente pode dizer ali que é uma candidíase. Os fungicidas, nós temos aí, eles agem de duas formas, né? Nós temos dois tipos, que são os polienos, que são fungicidas, e os azóis, que são os fungiostáticos, né? Lembrando que fungicida ele vai matar o fungo, que são os polienos, e os azóis, eles vão parar, vão cessar ali o crescimento do fungo e depois o corpo que vai fazer a sua parte ali para eliminação. Nós temos os polienos, que são os fungicidas, o exemplo da anistatina, que é o que nós vamos utilizar para o tratamento da candidíase. E como que a gente faz a prescrição? Bochecho e depois engole. Então, a pessoa faz o bochecho, depois engole 3 vezes ao dia por 2 semanas, né? Já a fontericina B, a gente não vai fazer o uso dessa medicação, porque ela é utilizada apenas em ambiente hospitalar, para grandes infecções fúngicas, tá? Já a nistatina, né, que são amplamente utilizadas no tratamento da candidíase orofaríngea, também por via tópica ou por via oral. Então, para a gente indicar esse bochecho, lembrando, 3 vezes ao dia, bochecho depois engole, e aí por 2 semanas. Nós temos também os fungiostáticos, que são os azóis, né? Muito conhecido cetaconazol, mas tem os outros aqui, né? E essa metabolização dos azóis, ela é hepática, ou seja, pelo fígado, né? Quando usados aí por via sistêmica. Nós temos também as infecções por vírus, que são duas. Nós teremos a herpes, que aí você vai fazer a indicação do uso de aciclovir, e tem o papiloma, que a gente não tem nenhuma medicação, mas o tratamento seria o quê? Remover esse papiloma e fazer o acompanhamento. Infecções por vírus, então as infecções orais por vírus são muito comuns. Os principais vírus que infectam a cavidade oral são as herpes e os papilomas, né? Então, lembrando que para herpes a gente faz uso do aciclovir e papiloma não tem medicação, aí a gente faz então a remoção e faz o acompanhamento. Então, para você fazer a indicação, né? Então, aciclovir 400 miligramas, via oral, 5 vezes ao dia por 5 dias, né? No caso da herpes. Ou também líquido, de 8 em 8 horas, 5 miligramas quilo, dose, também 5 vezes ao dia. Aí a gente tem a resistência bacteriana. A gente tem 3 tipos, que é intrínsecas, que a gente chama de também ou inata, a resistência adquirida e a resistência cruzada. Na intrínseca, né, aí o micro-organismo não possui o sítio alvo para ligação. Geralmente, um exemplo aqui que foi citado são os bacilos gram-negativo, que são muito resistentes a antibióticos, né? Macrolídeos, porque sua membrana externa restringe a entrada desse fármaco. Então, eles não têm receptores para que o antibiótico possa agir ali na bactéria. Já a resistência adquirida são por causa das mutações, né? Porque quando você faz o uso de antibiótico de forma incorreta, você pode ocasionar essa resistência adquirida, ou seja, a mutação. Tem a resistência cruzada, que é quando você
comum entre fármacos relacionados quimicamente ou através do seu mecanismo de ação, ou seja, você misturar bacteriostático com bactericida, não pode, ocorre essa resistência cruzada e, consequentemente, lá o antagonismo. Então, o que, que deve se fazer? Para a prevenção, né, da resistência de antibióticos. Primeiro, não usar de modo indiscriminado e inadequado. Utilizar por período e tempo adequado. Então, se foi receitado para 7 dias, tem que iniciar e finalizar o tratamento. E sempre preferir o uso de antibióticos de ação rápida e seletivos, ou seja, espectro estreito. A gente só vai utilizar um largo espectro numa situação muito, muito ruim mesmo, quando já foi utilizado o espectro estreito, e aí sim, depois de várias tentativas, aí você pensa no largo espectro. Associação entre drogas, isso aqui a gente já falei no outro vídeo, né?